Olá pessoal, boa noite para vocês. Sexta-feira, um prazer falar com vocês novamente. Abri essa live para passar para vocês um tema bem interessante, uma polêmica que surgiu. Eu vou pedir para vocês, convidem os seguidores e compartilhem essa live, tá certo? Vai ser muito interessante. Eu quero também agradecer as participações de todos vocês em relação ao sorteio que eu fiz ontem. Vários comentários lá no meu canal do YouTube, vários comentários gentis, uma energia sensacional. Então agradeço de coração, eternamente grato pelo carinho de vocês. Queria muito ter milhares de prêmios para distribuir para todos vocês, mas como eu não tenho, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Vou continuar transmitindo conhecimento, motivação e fé para ajudar todos vocês. Muito bem. O tema de hoje é o caso Michel Temer. O caso Michel Temer é o tema de hoje. O que aconteceu? Vocês estão acompanhando pelos meios de comunicação o caso JBS. Em razão desse caso, o presidente Michel Temer passou a ser investigado lá no Supremo Tribunal Federal. Com essa investigação, surgiu a necessidade de oitiva do presidente Michel Temer. Eis que surge a seguinte polêmica. O presidente Michel Temer, ele deve ser ouvido na condição de investigado, como qualquer outro investigado, perante o delegado de polícia, ou o presidente Michel Temer pode ser ouvido por escrito. Essa é a questão que eu quero analisar com vocês. O ministro Edson Fachin, que é o responsável pelo caso, aceitou o pedido da defesa do presidente Michel Temer. Com isso, o delegado de polícia enviou por escrito algumas perguntas para o presidente Michel Temer responder no prazo de 24 horas. Pergunto para vocês, essa posição, essa decisão, ela possui previsão expressa no Código de Processo Penal? Qual que é a opinião de vocês? Se uma questão assim cair na sua prova, qual vai ser o seu posicionamento? Qual que é a opinião de vocês? Presidente da República, na condição de investigado, precisa ser ouvido pela autoridade policial. A autoridade policial pode ouvir ele normalmente, como faz em relação aos outros investigados, ou a autoridade policial deve questioná-lo por meio de ofício. A autoridade policial deve consignar no ofício as perguntas que ela deseja fazer para o presidente. Qual que é a opinião de vocês? O ministro Edson Fachin, como eu acabei de falar, determinou a oitiva por escrito. Delegado, encaminhe para o presidente Michel Temer as suas perguntas, as suas questões, para que ele responda no prazo de 24 horas. Pois bem, no Código de Processo Penal, não há previsão expressa nesse sentido. É importante ressaltar que lá no Código de Processo Penal, no artigo 221, parágrafo 1º, há a seguinte disposição: o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara poderão, uma faculdade, optar pelo depoimento por escrito. Ou seja, nesse caso, no lugar dos presidentes comparecerem perante a autoridade competente, eles podem responder as questões por escrito, nos termos do artigo 221, parágrafo 1º do CPP. Qual que é o grande detalhe aqui? Esse dispositivo diz respeito às testemunhas. Esse dispositivo, ele se refere aos casos em que o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado atuam como testemunhas.
Essa é a pedra de toque. Essa é a principal característica do 221, parágrafo 1º. Eu só posso usar ele se o presidente da República, do Senado ou da Câmara estão atuando na condição de testemunhas. E vocês vão perguntar, mas professor, qual que é a posição do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal tem decisão no sentido de que o 221, parágrafo 1º, ele deve ser aplicado somente em relação às testemunhas. Somente em relação às testemunhas. Anotem a decisão. Ela foi proferida no inquérito 1628. Inquérito 1628. 1628. Então, seguindo essa linha, se o presidente do Senado, por exemplo, está sendo investigado no inquérito policial ou se ele virou réu na ação penal, ele não pode invocar o 221, parágrafo 1º, porque ele não é testemunha. Ele é investigado ou acusado. E o que o ministro Edson Fachin alegou para aplicar o depoimento por escrito para o presidente da República? O ministro Fachin, no inquérito 4483, falou que o presidente da República, sendo investigado, é uma condição excepcional. Como isso é excepcional, o ministro Edson Fachin autorizou a oitiva dele por escrito, porque é uma situação excepcional, porque o Ministério Público Federal não discordou e porque, para ele, não haveria prejuízo na oitiva por escrito. Tá bom? Então, guardem bem isso. Essas três questões principais. Primeiro, tem previsão no CPP? Não. Segunda questão, a previsão que existe no 221, parágrafo 1º, só se aplica para os presidentes quando eles atuam na condição de testemunha. Terceiro, em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no inquérito 1628, ministro Celso de Mello falou que o 221, parágrafo 1º, só se aplica para aquelas autoridades quando elas atuarem como testemunha. Só. Não se aplica quando elas atuam na condição de investigadas. E por fim, como eu falei para vocês, o ministro Edson Fachin usou esses argumentos para por escrito. Essa oitiva por escrito, na minha visão, ela tem vários problemas. Ela é uma oitiva que acaba facilitando a vida do investigado. Eu não estou entrando no mérito se o ministro Fachin errou ou acertou. Eu estou falando da minha visão como delegado de polícia. Quando a oitiva do investigado ocorre por escrito, ele tem mais tempo para pensar nas respostas, ele tem mais tempo para elaborar as respostas, ele não comparece perante a autoridade policial. Com isso, não é possível a autoridade policial fazer perguntas sem elaboração prévia. Porque quando ele comparece perante a autoridade policial, ele não sabe o que ele vai encontrar, ele não sabe quais perguntas serão feitas. Isso é bom para a investigação, não ter um roteiro pré-determinado, porque há o fator surpresa. O investigado comparece perante a autoridade policial e ele é submetido a várias questões, que ele pode responder ou não, mas não há um roteiro prévio. Isso é bom porque muitas vezes o investigado é pego de surpresa. Outra questão, a oitiva por escrito, ela acaba prejudicando a questão do dinamismo. Quando a oitiva acontece perante a autoridade policial, uma questão puxa a outra, que favorece a investigação. Obviamente, o legislador, lá no 221, parágrafo 1º, pensou na questão da importância dos cargos ocupados pelos presidentes dos três poderes. Por isso que ele quis facilitar a situação. E vocês, o que vocês acharam dessa questão aí? O presidente não é obrigado a responder as questões. Na condição de investigado, ele pode permanecer em silêncio. Tá bom? E aí, vocês concordam? Acham que a posição do ministro Fachin é boa, não é boa? Qual que é a opinião de vocês?
Ele não pode responder também. Camila, Lília, Nancy. Favorecimento injusto? Cada um vai ter uma opinião, né, pessoal? Mas o importante é vocês terem uma ideia geral sobre essas questões, porque elas serão cobradas nos concursos, tá bom? Então é isso. Valeu, Tiagão, valeu, Rafael, valeu, Jaque. Vou ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana, que seja abençoado. Quem não me segue ainda, sigam lá nas redes sociais, Instagram, Periscope, Snap, YouTube, Delta Thiago com TH e no Facebook, Delegado Thiago, tá bom? Então é isso, até a próxima.